15 de junho de 1925. Nascia em Bacabal João Miguel Moana, filho dos libaneses Miguel Abraão Moana e Anice Moana. Em Viana, onde passou a infância, iniciou-se no teatro. Com o livro O Outro Caminho, João Moana seria em 1952 vencedor do Prêmio Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras na categoria Romance. João Moana era um grande existencialista cristão, com uma obra toda que foi atravessada por um sopro de salvação e fundada numa psicologia afetiva em relação ao amor ao próximo. Desde que ele inaugurou a sua obra como escritor, com o romance Outro Caminho, depois Maria Tempestade, Outro Caminho, ele venceu o prêmio de melhor romance da Academia Brasileira de Letras. Ele começou já na época com Outro Caminho, que já lá está esboçado as características das suas questões espirituais, né? Através do conflito existente na obra. Ele já esboçou uma busca de sentido, no sentido de saber qual era seu verdadeiro caminho. Apesar de desejar o sacerdócio, João Moana não contrariou a vontade do pai e concluiu em 1949 o curso de medicina pela Universidade Federal da Bahia. Especializou-se em pediatria e veio trabalhar em São Luís. Quando o pai dele morreu, passado o 7º dia, ele disse à mãe dele: minha mãe, eu fiz a vontade de meu pai. Agora me permita, eu vou fazer a minha. Eu quero ser padre. Ele foi para o Rio Grande do Sul, fez o curso de teologia e voltou e o arcebispo o ordenou padre. Foi um grande padre. Não era de fazer pastoral. Ele teve só 6 meses na catedral, ajudando o pároco da catedral, e viu que não era a vocação dele. Ele era conferencista. O Brasil inteiro sabia e gozou dessas benesses do Moana. Ele foi convidado muitas vezes para fazer conferências fora. E falava muito bem. Ele não usava uma palavra complicada. Quando ele fez a opção pelo sacerdócio, ele já tinha conseguido a fama nacional como escritor. Nessa época, ele já era um escritor, digamos, reconhecidamente aplaudido, famoso. E quando ele fez essa opção pelo sacerdócio, a reação nacional foi grande. O que levaria uma pessoa a romper com aquela perspectiva de uma vida de escritor com sucesso, e possível também acontecer esse êxito na medicina, para ir ser padre. Os poucos sermões dele que assisti na Sé era andando e reclamando a atenção das pessoas. Ele tinha o costume de bater assim quando a pessoa estava de vez em quando a gente se espantava, ele dava um palmo para não deixar ninguém descansar, ninguém ficar cochilando, né? E em Viana ele começou a ter a sua iniciação teatral. Nós tínhamos lá um teatro em Viana, da dona Nica Ramos, e o João Moana foi um dos frequentadores desse teatro. Ele que era médico, ele se torna sacerdote e a partir daí agrega a obra dele uma grande fatores de ensaios psico-espirituais. Ele também tem uma obra marcada por outras características, entre elas várias peças teatrais, Por Causa de Inês e Abraão e Sara. Por volta de 1950, João Moana iniciou uma pesquisa precursora sobre a música no Maranhão. O trabalho duraria 30 anos e resultaria no livro A Grande Música do Maranhão. A consagração dele como pesquisador foi do lado musical, né? Foi essa recuperação da música maranhense. Surto musical no Maranhão,
deflagrado, né, pela produção de arroz e algodão para suprir o mercado internacional, por causa da Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Essa produção cai, dinheiro, muito dinheiro no Maranhão, então começam a vir as companhias de ópera, essa coisa toda, né? E isso tudo, essa descoberta, né, fruto desse trabalho do padre Moana, que não era musicólogo, nós podemos com certeza afirmar que era um curioso nessa área, né? Mas que isso vai se revelando, ele vai com uma intuição colecionista, né, espetacular, ele vai juntando esse material até construir o acervo musical João Moana, que hoje é um dos mais importantes de toda a América. Ele reuniu gêneros diversos, tanto sacro como profano. Então você tem um acervo bem completo nesse campo, né? Não só música sacra, mas música profana. A gente tem uma história da música brasileira que foi queimada em Minas Gerais e também aqui no Maranhão, provavelmente, mas em Minas com certeza, em foguetes, porque o papel era uma coisa rara. Então, muitas partituras serviram para fazer foguete. Aqui mesmo, aqui em São Luís, o próprio João Moana fala disso, de muita coisa se perdeu, com matéria, os papéis serviam como papel de embrulho. João Moana tomou posse na Academia Maranhense de Letras em 1970, ocupando a cadeira de número 3. Faleceu em 1995, aos 70 anos. Os retratos que ele faz de Viana em Outro Caminho são de um observador que viveu aquele ambiente. No auge da sua propagação bibliográfica foi justamente isso, que ele não tinha concorrente. A imensa obra dele, que é uma obra de autoajuda, no sentido de que é um livro de orientação religiosa. João Moana era um sacerdote, que todo mundo sabe, e também médico. Combinou essas duas facetas de sua biografia para escrever obras que servissem a isso. Servia ao homem comum e servia também ao religioso. Você vai pensar 2 ou 3 títulos que eu digo que ficarão. Um que assinala exatamente a passagem do fim do escritor Moana, do homem de letras Moana, tá, para o sacerdote João Moana, que faz literatura de orientação religiosa, que é Sofrer e Amar. Esse é um livro que eu acho que fica. E logo depois, um livro pequeno, e que é muito interessante ainda se ler, e eu acho que é um dos mais vendidos hoje. Talvez seja o best-seller de João Moana, que se chama O Mundo e Eu. Se você quiser acrescentar um outro, acrescenta. A vida sexual dos solteiros e casados. João Moana ingressa na literatura de ascetismo, não é? A literatura ascética, a literatura religiosa no Brasil, em um momento singular. E nesse sentido, ele teve sorte e teve uma grande contribuição. A grande contribuição dele, ele nacionalizou a literatura, a produção literária brasileira, a edição de livros no Brasil. Porque tudo que tinha antes de João Moana era tradução, sobretudo, do francês. Toda a sua grande obra, que são mais de 40 títulos, ela é marcada e traz fundamentalmente esse estigma, que é esse estigma do coração, que é fundir fé e razão, faça a sua formação como médico e depois como padre, e transformá-la numa obra de serviço à causa da humanidade. Já são 17 anos que o padre foi embora, né? Foi passear com Deus, e encontrei muitas pessoas fora daqui que tiveram muitas relações muito fortes e que tiveram vidas, muitas transformações muito fortes a partir de um contato, a partir de literatura, da leitura de alguns livros. Em mim ficou sempre uma imagem muito afetuosa, muito forte, muito vigorosa, de um homem que sabia o que queria e que achava que a razão também tinha o seu poder enorme.